E basicamente essa vai ser a aplicação que a gente vai desenvolver hoje. É um website no formato de Glass, né? Esse é meio que a palavra certa pra gente se usar para nesse formato de site, né? Para esse formato de designs. Aqui eu já criei meu arquivo HTML, já também importei o meu CSS. E outra coisa também que eu vou deixar para vocês, né, aí na descrição, é para vocês baixarem essa imagem aqui, né, essas imagens, tá? Vai estar tudo aí na descrição, beleza? Então, de boa. Então aqui no nosso HTML, primeiro a gente vai colocar uma tag main, tá? Uma tag main, porque ela será uma tag raiz, né? Raiz no sentido de que a gente vai colocar todos os nossos outros elementos do nosso Glass, né? Tudo dentro dele, tá bom? Então, né, dentro dele a gente vai colocar uma tag section, tá? Que vai receber um class de Glass, tá? Um class de Glass. E será onde a gente vai definir o tamanho, né, daquele nosso quadradão gigante que a gente vai ter aqui na nossa tela, né? Que vai ter o efeito de Glass, beleza? E então, por último, a gente vai colocar mais duas divs, né? Aqui fora do nosso main, que basicamente vai ser as nossas bolas, tá bom? Basicamente vai ser aquelas nossas bolas. Então vai ser o Circle 1 e o 2, beleza? E aqui eu só vou também colocar um Hello World para aparecer algum conteúdo na nossa tela, né? Então, beleza. Então, beleza. A gente então vai vir aqui no nosso CSS, né? E primeiro a gente vai tirar os espaçamentos indesejados que vem por padrão no nosso HTML, tá? Para fazer isso, a gente vai selecionar todos os elementos do nosso site, dando esse asterisco. E vamos dar uma margem de 0. Um padding de 0 também. E um box size em border box, tá? E antes de tudo, pessoal, para futuramente a gente deixar a nossa aplicação responsiva, né? Para que os nossos textos e os nossos espaçamentos se adequarem em qualquer dispositivo desktop. E já fica o desafio para você fazer o mobile também, tá? Porque a gente só vai fazer a responsividade em telas desktop. A gente não vai fazer para mobile também, senão a aula ia ficar muito, muito grande, tá bom? Então, para a gente fazer isso, primeiro a gente vai fazer aquela nossa estratégia de que um RM será equivalente a 10 pixels, tá? Então vamos dar um HTML com font size de 62,5%, tá? E também vai ter o nosso body, que vai receber o font size de 1.6 rem, tranquilo? E é isso aí. Agora sim a gente pode continuar, tá? Então no nosso main, que vai ser aquela nossa div raiz, né? Que vai guardar todos os nossos elementos. A gente vai adicionar um min height de 100 viewport height, que essa propriedade, ela basicamente, ela serve para definir a altura mínima de algum elemento, tá? Como a gente colocou esse valor aqui, a altura mínima que será ocupada então será de 100 viewport height, ou seja, toda a altura visível da nossa tela, tá bom? E o nosso site aqui, se vocês forem ver, dando uma inspecionada aqui, ó, nosso site está sendo totalmente ocupado. A altura dele está sendo totalmente ocupada, tá? E beleza. Agora, a outra coisa que a gente vai fazer aqui já é colocar a nossa cor de fundo. Então eu vou copiar um códigozinho aqui, tá? Isso daqui, basicamente, a gente está fazendo um degradê dessa cor, né? Desse azul bebê para esse verde. Olha que interessante que vai ficar, né? E se vocês não sabem, pessoal, esse to right top,
Ele basicamente serve, né, ó, to right top, ou seja, nosso canto superior direito, top e right, né, nosso canto superior direito. Então ele basicamente vai dessa cor do azul bebê pro nosso verde, do canto inferior direito, do canto superior direito, do azul bebê pro verde, fazendo meio que de uma forma diagonal, tá bom? Agora outra coisa que a gente vai fazer, a gente quer com que todos os nossos elementos, no caso esse nosso pequeno Hello World, fique centralizado aqui na tela, né? Que o nosso, aquele quadradão, né, para fazer com aquele efeito da hora, né, vai ficar aqui centralizado também, né? Então vamos dar um display flex, align items center e um justify content center. É o que é interessante. Aí todo o conteúdo no nosso site veio ao centro e aquele quadradão também vai ficar centralizado ao centro, tá? Tranquilo. Agora a gente quer fazer, né, aquele nosso quadradão aqui, certo? Então antes só deixa eu... Ah não, vou deixar esse Hello World mesmo. Então beleza, aqui no nosso CSS a gente vai selecionar então o nosso glass, né? Essa nossa div aqui. E a gente vai dar um min height de 80 viewport height. E também a gente vai dar um width de 60%, tá? Um width de 60%. E aqui, basicamente, a gente está fazendo com que a altura mínima do nosso quadrado será de 80 viewport height. Ou seja, pense como se fosse praticamente 80% da nossa tela preenchida, tá? E essa width aqui, basicamente, é que a nossa largura será de 60%, tá? Vai ser 60%, a largura vai ser referente ao tamanho da nossa tela, tá? Aqui eu vou só dar um background color white para ficar visivelmente melhor também, tá? Pra gente, né? Ó que interessante que tá ficando. A altura de 80 viewport height e a largura de 60% referente à nossa tela, tá ok? E beleza, outra coisa que a gente quer fazer, né, para dar aquele nosso efeito de glass, é adicionar outra opacidade, né? E essa opacidade aqui tá vindo do to right bottom, ou seja, do nosso canto inferior direito, ou seja, nosso canto inferior direito vai estar recebendo essa opacidade aqui, é uma opacidade maior, para esse que já é quase branco, tá certo? Ó que interessante, como é um efeito diagonal que ele tá tendo aqui, entendeu? E beleza, outra coisa que a gente vai fazer também é adicionar um border radius de 20 pixels para ele ficar bordado, tá? E beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para as nossas bolas, tá? A gente vai estilizar, fazer com que uma bola apareça aqui e outra bola apareça aqui, tá? Então, primeiro a gente vai selecionar as duas divs, porque as duas divs vão receber a mesma estilização, né? Então, circle... Oh, caramba. Circle 1. Circle 2. Circle. E eu também vou copiar e colar um outro código aqui. Esses códigos aqui, pessoal, eu sempre vou estar copiando e colando porque demora muito para escrever, tá? E para nossa aula ficar um pouquinho mais rápida. Então ele tá pegando aqui to right bottom, ou seja, nosso canto inferior direito, tá vindo dessa cor para essa, tá? É que agora não tá mostrando, mas porque a gente ainda não adicionou outras coisas para mostrar. Mas enfim. E a gente também vai dar um width de 30 rm e um height de 30 rem também, tá? E a gente também vai adicionar um position absolute para que esses elementos, né, os nossos círculos, as nossas bolas, consigam mover para qualquer lado da nossa tela, tá bom? Então, aqui eu vou adicionar o círculo 1 e o
circle 2, tá? Então eu vou no 1, eu vou dar um top de 5%, opa, de 5% e vou dar um right de 15%, tá? Porque olha que interessante que ele vai ficar, né, com o nosso top de 5% aqui e o nosso right de 15%. A gente está usando essas unidades de medidas aqui, ó, a porcentagem, né? Porque elas fazem com que o posicionamento das nossas bolas fiquem responsivas, tá? A única coisa que não ficará será o tamanho delas, né? Mas depois a gente vai arrumar isso. Aqui também eu vou copiar aqui, mas não vai receber o top, vai receber um bottom e um left de 10%, no caso, né? Que interessante. Aí aqui vai ficar um bottom de 5% e um left de 10%, tá? E basicamente, pessoal, a única coisa que a gente vai ativar aqui também, vai fazer, a gente dá um border radius de 50%. Porque quando a gente cria um quadrado perfeito e depois dá um border radius de 50%, olha que interessante o que acontece. Ele cria a nossa bola aqui perfeitamente, tá bom? E beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar no nosso glass, tá? Porque eu quero fazer uma coisinha aqui, né? Antes, só deixa eu apagar isso daqui e colocar um background color de blue, tá? Porque olha que interessante isso daqui, pessoal. Vocês percebem que essa nossa bola aqui, ela tá tomando a frente do nosso glass, desse nosso quadradão aqui, ela tá tomando a frente disso. Só que a gente não quer que aconteça isso, a gente quer que o nosso glass que tome a frente das nossas bolas, tá? Para a gente conseguir fazer isso, então a gente vai vir aqui no nosso glass e nós vamos dar um z index 1, porque aí ele vai, ó que interessante, ele tomou a frente das nossas bolas, tá? E aí aqui eu posso já tirar isso daqui, posso tirar isso daqui também, e olha, né, é claro que parece que não aconteceu nada, né, pelo fato dos dois estar com uma opacidade, mas vocês viram que ele tomou a frente. E outra coisa que eu vou fazer aqui, né, já que ele tomou a frente, eu vou também colocar um backdrop de filter, um blur 2rm, ou seja, basicamente, pessoal, todo o conteúdo que tiver atrás do nosso glass, ele vai receber um blur, né? Vai receber um desfoque. E eu acho que esse desfoque aqui fica muito mais bonito, dá um efeito muito mais da hora, tá bom? E é basicamente isso. Agora a gente vai voltar para o nosso HTML, né? Então, de novo nele, a gente agora, né? A gente quer construir o nosso menu lateral. A gente quer construir aquele menuzão lá aqui, né? A gente quer construir aquele menu. Então, para isso, dentro do nosso glass, eu vou adicionar uma div com o nome de sidebar, tá? E essa div vai ser onde vai ficar o nosso menu lateral, tá? E dentro desse nosso menu lateral, ele terá 3 elementos, né? O primeiro elemento, basicamente, vai ser o usuário, né? O meu usuário. Então, nesse usuário, o que ele vai conter? Vai conter uma imagem, tá? Vai conter uma imagem, eu já vou colocar aqui também. Fotos. Ela vai conter uma imagem, vai conter um H3, que vai ser o nome do meu usuário, tá? E por último, ele vai receber um parágrafo, que vai ser o nosso aluno elite, tá bom? E vai ficar mais ou menos assim aqui, ó, dessa forma aqui, tá? Beleza. Agora, o nosso segundo elemento que vai ter dentro do nosso menu lateral
serão as nossas abas, né? Aquelas que vai ter os ícones e os nomes, né? E os textos. Então, a gente vai chamar isso daqui de links, tá? E dentro da section links, vai ter cada um deles, né? Que vai receber uma imagem, no caso vai ser images. Opa, caramba. Aqui, ó, barra images. E o primeiro vai ser as aulas, certo? Que vai receber um H2 aulas. E é basicamente isso. E agora eu só vou copiar e colar para ficar mais rápido, tá? Aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou mudar também, ó. Vai ser os exercícios. E aqui também vai ser o ranking, né? O rank. Aqui, ó. Ranking e exercícios. Aqui, olha que interessante que vai ficar. Já criamos as nossas abas também, né? Então, o nosso primeiro elemento já está criado. E o nosso segundo também. Agora, a gente vai para o nosso terceiro. Calma aí. Deixa eu identificar aqui. Beleza. A gente vai para o nosso terceiro. Que, basicamente, o terceiro vai ser aquele aviso para entrar na comunidade do Discord, tá? Então, community. E dentro dessa section community vai ter um H2, que vai ser o nosso título. Junte-se à nossa comunidade do Discord, tá? E a outra coisa que ele vai receber vai ser a imagenzinha do carinha do Discord, né? Discord. Ó, que interessante. Então, pessoal, basicamente o nosso HTML já acabou tudo, né? Não, calma, não acabou. A gente só vai fazer mais uma outra coisinha aqui. Só deixa eu selecionar nossa aqui. A outra parte, né, será os nossos cursos, né? Ou seja, courses. Eu vou dar um olá. Eu só vou fazer isso aqui mesmo só pra não ficar vazio, tá? E mais pra frente a gente completa isso. Então a nossa parte do menu, do nosso menu lateral, o nosso HTML do menu lateral já acabou, né? Já acabamos 100% do nosso HTML do menu lateral. Então no CSS a gente vai selecionar o sidebar. A gente vai selecionar o nosso sidebar. E o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma largura para o nosso sidebar, tá? Mas antes, só deixa eu dar um background color de white, tá? E a gente vai adicionar uma largura para o nosso sidebar. E essa nossa largura vai receber um width de 30%, tá? Ou seja, ó que interessante, recebeu aqui um width de 30%. E pessoal, eu tava achando muito estranho aqui que nossos textos estavam muito pequenos, né? É porque eu, em vez de colocar um ponto, eu coloquei um vírgula. Agora sim, ó. Então, o nosso menu lateral recebeu um width de 30%, a largura do nosso menu vai ser de 30%, tá? E agora que a gente já alinhou a largura que ficará o nosso menu, né? O nosso menu lateral. Agora eu vou estilizar todo o nosso menu lateral, né? Então, primeiro, o que eu quero fazer? Primeiro, eu quero que o nosso conteúdo, basicamente, ele fique totalmente ao centro e que ele se redimensiona automaticamente, né, o conteúdo dele ao longo disso daqui, tá? Mas antes, calma aí que eu também esqueci de fazer outra coisa. É no nosso Glass, dá um display flex. Para que o nosso menu lateral e nossa parte dos nossos cursos fiquem alinhadas, tá? Eu esqueci de fazer isso. Então, a gente quer que no nosso menu ele fique basicamente alinhado aqui ao centro e que esse nosso conteúdo ele se distribui para
pra até aqui, né? Até aqui embaixo. Basicamente isso que a gente quer que aconteça. Então, aqui no nosso sidebar, a gente dá um display flex, tá? E para que a gente faça que ele se alinhe ao centro, a gente vai dar um align item center, tá? Só que, como a gente deu o display flex e o display flex ele alinha os conteúdos, né? Então a gente vai ter que dar um justify content, a gente vai ter que dar um flex direction column, tá? A gente vai ter que dar um flex direction column para ele ficar todos em colunas, tá? Aí sim funciona, porque para a gente fazer isso, pessoal, para a gente utilizar essa propriedade no CSS, a gente primeiro precisa colocar isso, senão esse daqui não vai funcionar, entendeu? Porém, como o displayFlex ele alinha tudo ao outro, ele ficaria meio bugado, mas para desbugar isso é só a gente dar esse Flex Direction Column, tá? Então, alinhado ao centro, agora a outra coisa que a gente quer que faça é que esse nosso conteúdo aqui seja redistribuído aqui, né? Então, a gente vai dar um justify content space evenly. Porque aí, ó, ele vai se redistribuir automaticamente para o espaço restante que tinha, tá bom? Outra coisa que a gente quer fazer também é que esses nossos textos eles ficam justificados, né, ao centro, né, nossos textos sejam alinhadinhos ao centro. Então, para isso é só dar um text align de center. Ó, que interessante, ele se alinhou todinho aqui. E a outra coisa que eu quero fazer é adicionar um outro degradê de opacidade, né? Degradê de opacidade pegando do canto inferior direito. Do canto inferior direito para ele ficar com esse estilinho aqui da hora, tá bom? Acho que eu vou até colocar um pouco mais aqui, acho que 40% fica melhor, um pouco melhor, aí. Beleza, e por último eu vou também adicionar um border radius de 20 pixels. Border radius de 20 pixels, aí. Ó que interessante, ficou bordadinho aqui. E beleza, agora eu vou querer mudar os meus textos, esse texto daqui, mais especificadamente esse texto aqui, tá? Então primeiro a gente vai ter que importar a família do Rebo e a família do Poppins, tá? A gente vai ter que importar essas duas fontes. E pessoal, não tem segredo, é só vocês entrarem no Google Fonts, tá? E vocês pesquisarem por Poppins e baixarem o 400, o 500, o 600 e o 700. Nem baixar, né? Importar, porque vocês não precisam instalar nada no seu computador. E vocês também pesquisam pelo Rebo e baixa o do 800, né? Importa do 800, porque você não vai ter que instalar nada na sua máquina, tá? E beleza. Então a gente vai pegar o sidebar user H3, H3, e a gente basicamente vai colocar essa cor aqui para eles, tá? O font weight, a grossura dele vai ser de 700, né? Vai ser o bold. E também vamos dar um font family, porque a fonte dele vai ser Poppins. Ó que interessante. Mudou já aqui. Outra coisa que a gente vai fazer também é pro nosso P, né? Pro nosso parágrafo, que é esse aluno elite aqui. Então vamos colocar aqui, ó, P. Só que vai ser de 500, tá? Não vai ser de 700. É basicamente isso daqui, também já foi concluído. Então nossos textos já foram, do nosso user já foi concluído. E agora a gente quer mudar isso daqui, né? A gente quer mudar isso. Então, primeiro a gente vai ter que selecionar o nosso link, porque o link é a div que está guardando essa nossa imagem e o nosso texto, tá? E primeiro, o que a gente quer que ele faça? A gente quer que eles fiquem alinhadinhos totalmente aqui, o nosso ícone com o nosso texto, né? Então é só a gente dar um display flex
porque ele automaticamente já alinha, e para alinhar totalmente, para eles se alinharem totalmente, é só a gente dar um Align Items Center, porque aí, ó, ele se alinhou totalmente aqui, tá? Então, outra coisa que a gente quer fazer... Calma aí, eu só vou dar um background color para ficar visivelmente melhor pra gente, tá? Então, outra coisa que a gente quer fazer é adicionar um espaçamento entre cada link, né? Entre cada div aqui. E também a gente quer que há um espaçamento interno neles, tá? Então, para a gente fazer um espaçamento em cada um, é só a gente dar um margem de 3rm 0, porque ele vai dar um espaçamento de 3rm em cima e embaixo. Aí, né, eles já se espaçaram aqui. E a gente também quer que há um espaçamento interno neles, né? Então, para isso, a gente coloca 1rm em cima e embaixo e de 5rm na esquerda e na direita. Olha que interessante que vai ficar, tá? Tranquilo. Isso, tranquilo. A gente já pode tirar isso daqui também, tá? E agora a gente vai editar editar esses textos aqui, tá bom? Então eu vou adicionar o meu link H2. E eu vou copiar e colar aqui também para ficar mais rápido, tá, nossa aula. Mas relaxa que eu vou explicar um por um. Então, eles vão receber um font size de 2.6 rm, ou seja, o tamanho deles vai ser de 2.6 rm, vai ser a fonte Poppins, ele vai dar um espaçamento de 3 rm, um espaçamento à esquerda de 3 rm aqui do seu ícone, vai receber um font weight de 600, né, que é o semi-bold, e vai receber essa corzinha aqui, tá? E agora... a única coisa que falta para a gente mudar no nosso menu lateral é a parte da nossa comunidade do Discord. Então vamos dar um community. E primeiramente eu só vou adicionar uma cor aqui para ficar visivelmente melhor para a gente. E é um degradê, né, do canto superior direito, que vai dessa cor para essa cor. Né, dessa cor para essa cor aqui. Então, primeiro a gente quer que esse texto e a nossa imagem sejam alinhadas, né? Então, para isso é só a gente dar um display flex que eles se alinham. Olha que interessante. Eles se alinham. Outra coisa que eu quero fazer também, vocês percebem que isso daqui tá colado aqui, né? Ele está muito colado e eu não quero que ele fique colado. Então, para não ficar colado, é só a gente dar uma margem de 0 em cima e embaixo e de 3rm na esquerda e na direita, porque aí ele dá esse espaçamento aqui, ó, é de 3rm na esquerda e na direita, tá? Outra coisa que eu quero fazer também é dar um espaçamento interno neles, né? Eu quero dar um espaçamento interno neles, então a gente vai dar um padding de 1rm em cima e embaixo e 2rm dos lados, tá? Olha que interessante que vai ficar. Eu quero que a cor do nosso texto seja branco, então color white, né? Vamos adicionar um border radius de 20 pixels e vamos colocar um cursor pointer também. Olha que interessante. E agora a gente vai mudar esse texto aqui, tá? Então, para a gente mudar esse texto, basicamente, a gente vai adicionar a fonte Rebo. Vamos dar um text align de left, porque o texto ele vai se justificar, né, à esquerda aqui. E também estamos dando um tamanho, né, um font size de 2.3 rem, tá bom? E olha que interessante que tá ficando, né? Olha que interessante que ficou. Então, a gente praticamente já acabamos já, né, nosso menu lateral. Então, a gente vai para o nosso HTML de novo. E no nosso HTML, né, o que a gente vai adicionar? A gente vai adicionar agora essa aba, né, essa aba dos cursos, né? Então, nele, o que a gente vai fazer?
dentro da nossa section glass, aqui nessa nossa div aqui dos cursos, ele vai receber 2 elementos, tá? Que um dos elementos, né, dessa parte aqui do nosso curso vai ser o nosso título e os nossos cards. É basicamente só isso. Então vamos colocar um ponto status e vamos colocar um H1 de cursos disponíveis, né? Esse vai ser o nosso título. Então o nosso primeiro elemento já foi. E a gente vai criar agora os nossos cards. E para isso a gente vai ter que criar uma div específica para essa seção dos nossos cards, né? Então vai ser cards. E aí dentro dele a gente vai colocar cada cardzinho, tá? E vai ser um card. E dentro desse card, basicamente, dentro de cada card, né, basicamente ele vai receber uma imagem, e essa imagem vai ser images, sei lá, HTML. Outra coisa que a gente vai fazer é adicionar informações dos nossos, de cada curso, né, e as informações, a primeira informação vai ser o título dele, né, obviamente. H2 curso de HTML5. O segundo vai ser um parágrafo que vai ser para iniciantes. E o terceiro vai ser a nossa barra de progresso, que vai ser uma div vazia, tá? Progress. E por último vai ser a nossa porcentagem, né? Vai ser a nossa porcentagem aqui, que vai receber de 90%. E agora a gente basicamente só vai copiar e colar 3 aqui, né? E mais para frente a gente já ajusta as imagens e a gente já ajusta as imagens. Opa, meu Deus, o que aconteceu? Assim, a gente já ajusta as imagens e os nossos títulos, tá bom? Porque todos aqui receberam curso de HTML5, mas daqui a pouco a gente já troca isso daí, tranquilo? Então todo o nosso HTML dos nossos cursos já foram completados, né? Já está 100% finalizado. Então no CSS a gente vai selecionar a nossa div courses, né? Que é essa div aqui, né? É tipo a div pai, é o elemento pai de tudo isso daqui, basicamente, né? De tudo isso daqui, né? Então a gente selecionou ele. E o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai dar uma margem de 8 rm, né? A gente vai dar uma margem de 8 rm, porque ele vai dar uma margem em cima, embaixo, dos lados e dos lados, né? E beleza. O que a gente quer fazer agora, né? A gente quer basicamente que esse conteúdo aqui ele seja redistribuído automaticamente para esse nosso espaço restante aqui. Então, para fazer isso, a gente basicamente tinha que dar o nosso justify content space evenly, né, para ele se redimensionar automaticamente aqui até nesse espaço restante que está sobrando. Porém, o justify content ele não funciona se a gente colocar esse display flex. Então, só que dando o display flex, acontece que todos os nossos conteúdos ficam alinhados um ao outro. Então, para a gente corrigir isso, a gente dá um justify content. As ideias, pessoal, desculpa. A gente dá um flex direction column, porque aí eles ficam todos em colunas e ele já se redistribuiu automaticamente, tá bom? E outra coisa que eu preciso fazer também, pessoal, é dar um flex 1, né? Dar um flex 1 aqui para que ele pegue. É que aqui não, basicamente não vai dar para ver direito, mas se eu dar um
um background color aqui de blue, talvez. O que vai acontecer? Deu um background color de blue e ele só tá ocupando isso daqui. Para ele ocupar o nosso espaço restante, né, que é tipo tudo isso daqui, a gente tem que dar um flex 1. Ó que interessante. Ó que interessante, ele ocupou todo esse espaço restante que faltava. Isso daqui são os margens de 8rm, obviamente, né? Tranquilo, então, podemos apagar isso daqui. E a gente vai arrumar aquele título lá, né? A gente vai arrumar, então, para isso a gente dá um status de H1. E esse status de H1 basicamente vai receber a fonte de um font family Poppins, que vai ser a fonte de Poppins, tá? Outra coisa que ele vai receber também é um font size, né? O tamanho dele vai ser de 3.4 rm e também ele vai receber essa corzinha aqui, ó, né? Vamos dar um color de hashtag. Basicamente ele vai receber essa corzinha aqui, tá? Ó que interessante que vai ficar aqui. Ó que da hora. E é isso daí. Outra coisa que... Opa, 3.4rm. Agora sim, ó, vai ficar desse tamanho aqui. E beleza. Agora a gente vai estilizar todos esses nossos cards aqui, né? Que tá precisando de uma boa estilização, né? Então, primeiro, só deixa eu dar um background color neles, né? Card. Deixa eu dar um background color para ficar visivelmente melhor. White mesmo. Então, primeiro, a gente quer que os conteúdos deles sejam todos alinhadinhos, né? Alinhados as imagens, isso daqui e os nossos 90%, né? Então, para isso, se a gente dá só um display flex, ele já se alinhou totalmente. Olha que interessante, eles já se alinharam aqui. Outra coisa também que eu preciso fazer é dar uma align item center, tá? Align items de center para eles se alinharem aqui totalmente, tá bom? Tranquilo. Agora eu vou fazer com que cada card esteja um espaçamento entre eles, porque eles estão muito encurralados aqui, né? Então a gente vai fazer com que eles tenham um espaçamento, tá? E esse espaçamento, para a gente dar esse espaçamento, vai ser um margem. Vai ser um margem de 4rm em cima e embaixo, né? E de 0 dos lados. Porque, ó, que interessante. Eles se alinharam aqui. Eles se alinharam não. Eles se tomaram um espaçamentozinho aqui, tá? E outra coisa que a gente quer fazer é adicionar um espaçamento interno em cada card. Então, para isso, a gente vai dar um padding de 3rm, tá? Ó que interessante. Ó que interessante que já tá ficando, viu, pessoal? Eu acho que a gente pode tirar esse Align Item Center também. Do nosso card, dos nossos cards, tá? Tranquilo. Então, agora a gente basicamente vai adicionar um Border Radius, né? Vamos adicionar um Border Radius maneiro aqui. De 10 pixels, tá? E agora eu vou adicionar também aquela nossa opacidade, né? Aquela nossa opacidade nos nossos cards para que fique com aquele efeito da hora, ó. Ficou com um efeitozinho melhor, na minha opinião, né? E agora outra coisa que a gente quer fazer, a gente quer que esse conteúdo, ele basicamente se redimensione, né? Que ele se redimensione automaticamente, né? Se redistribui automaticamente para esse espaço restante aqui, tá? Então, para isso, é só a gente dar um justify content space evenly, porque, ó, ele se redistribui automaticamente, tá? E outra coisa que eu quero fazer também
é dar um box shadow aqui, né? Fazer com aquele efeito de sombra. Então, nosso box shadow de 6 pixels na direita, né? 6 pixels embaixo e vai conter um blur, né? E aqui vai ter um RGBA de calma aí que eu acho que eu vou copiar e colar, viu, pessoal? Copiar e colar aqui. Vai receber essa cor aqui, tá? Ó que interessante que ele ficou. Ficou um efeitozinho muito da hora, né? E pessoal, aqui eu queria corrigir um bug, tá? Que eu vi, né? Que aqui ele ficou muito espaçado aqui, né? E não é isso que a gente quer, tá? Eu errei, não é o Space Evenly, é o Space Between. Porque ele vai dar um espaçamento entre eles. Ó que interessante. Agora sim ficou do jeito que eu queria. Agora sim. E beleza, aqui praticamente eu acho que a gente acabou. Sim, a gente acabou. E agora, o que eu quero fazer é arrumar essa imagem. Eu acho que ela tá muito pequena, tá? Então é só a gente adicionar um card image com width de 6.6 rm. Ele ficou um pouquinho maior, ó que interessante. Agora eu vou ajustar as informações as informações dos nossos cards, né? Então aqui vamos dar um card info H2, né? Porque é o título. A gente quer pegar basicamente o título. Então aqui nesse nosso título a gente vai receber essa estilização aqui, que é a fonte Poppins, vai ser essa corzinha aqui, o font weight, né, de 500 e um font size de 2.6 rm, tá? E ó que interessante que vai ficar. Talvez a gente pode até adicionar uns 600, vamos ver como fica. Acho que fica melhor, hein? Não fica melhor não. Vou colocar 500 mesmo. E agora a gente vai arrumar o nosso P, né? O nosso parágrafo. Calma que eu tô copiando e colando aqui para ficar mais rápido, né? A gente vai arrumar basicamente esse para iniciantes aqui. Então, ó que interessante. Poppins também vai ser essa cor. E as únicas coisas que vão mudar é o font wave e o font size deles, tá? É basicamente isso daqui. E por último, a gente vai estilizar aquela nossa barra de progresso, né? Aquela nossa barra de progresso. Então a gente vai dar um progress. E basicamente o que vai acontecer? Aqui a gente vai receber um outro degradê, né? Vai ser esse degradê aqui dessa cor para essa cor, tá? E a gente vai adicionar um width de 100%, porque ele vai ocupar 100% da largura dele. Claro que não mostrou nada, né? Porque a gente tem que dar um height de 35, não, acho que 30, de 30%. Ou seja, aqui ele ocupou basicamente o 100% do espaço que ele tinha, né, para completar, e demos um height de 35%, tá? E a gente também vai dar, por último, a gente vai dar um border radius de 10 pixels. Vamos ver. Ó que interessante que ficou, pessoal. E outra coisa que eu quero arrumar também vamos ver. Assim, verdade, pessoal, eu esqueci que agora a gente tem que estilizar essa nossa porcentagem. Só que eu identifiquei um problema aqui que eu fiz, né? Não é div, é H2, né? É H2, não é div, pessoal. Então vamos usar um H2. Vamos usar o Ctrl C e vamos apagar aqueles outros, né? Aqui podemos apagar. Podemos apagar aqui também. Ctrl V. Ó que interessante, né? E aqui ele vai receber
ele basicamente vai receber essa estilização, que é a fonte Poppins, font weight de 600 e essa corzinha aqui, tá? É basicamente isso daqui. E depois de a gente ter finalizado tudo, a gente só vai arrumar algumas coisas, tá? Pequenas coisas. Que é essa nossa imagem, né? Essa nossa imagem, vocês perceberam que ela tá grandona aqui? Então a gente tem que arrumar isso, né? Então no nosso user, vamos perto do nosso user, né, para ficar melhor organizado. Aqui, nosso user, vamos selecionar nosso user e nosso image. Então a gente vai dar um width basicamente de 100 pixels e um height de 100 pixels também, ou seja, formando um quadrado perfeito, né? Então, formando um quadrado perfeito aqui, a gente só vai dar um border radius de 50% para que ele fique, né, essa bola aqui. E a gente vai dar um espaçamento desse H3, acho que é desse H3. Então a gente vai dar um margem bottom de 10 pixels. Ó, que interessante. Deu um pequeno espaçamento aqui, né? E a gente também, a última coisa que a gente vai arrumar é basicamente... Ah, não, é verdade, né? Não é, a gente não vai receber 90, a gente vai receber 100 pixels. 100 pixels não, 100%. Por isso que ele será um aluno elite, tá bom? Então é como se fosse, sei lá, completado 100% curso. Enfim, agora a gente vai arrumar os HTMLs do nosso card, né? Então vai ser curso de React, que vai receber React também. E vai ser o nosso curso de CSS, né? Curso de CSS3. Ó, que interessante. Ó, que legal, né? Aqui praticamente ficou 100% pronto. Tá, na verdade, 100% pronto, né? A última coisa que eu vou fazer é adicionar um cursor pointer aqui. Cursor pointer, né? E, pessoal, aqui a gente finalizou 100%. Agora, outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai deixar isso daqui responsivo para telas menores, tá? A gente vai deixar responsivo para telas menores, só que lembrando, é só para telas de computador, de notebook, porque aqui eu tô no monitor. Provavelmente, você que deve estar no notebook, deve estar tendo que fazer uma força para trocar as dimensões, né? Porque cada tela é uma tela, pessoal, né? E eu, como eu tô no monitor, provavelmente vocês devem estar se atrapalhando aí quem tá no notebook, né? Então, pra eu deixar responsivo pro notebook, o que eu vou fazer? Eu vou dar um @media max width de 1000. Opa. Isso daqui. Beleza, então quando eu chegar nessa medida aqui de 1440 pixels, o nosso HTML vai receber um font size de 48%, tá? Um font size de 48%. Vamos ver aqui no nosso inspecionar. 440, que já tá, só vamos diminuir um pouco isso daqui, né? 766, que é a maioria dos computadores. Talvez isso daqui. O que a gente vai arrumar é essa largura aqui desse nosso menu lateral. A gente vai colocar um sidebar de, acho que 35, pessoal. 35% eu acho que fica legal. Ficou massa. Ficou da hora. É basicamente isso daí, pessoal. As outras coisas, pra você deixar um pouco melhor, né? Aí vocês vão ter que, basicamente, adicionar na mão,
né? Eu acho que esse texto aqui ficou pequeno, isso daqui também acho que ficou meio que pequeno. E aí vocês vão adicionando aí na mão, tá bom? Na mão que eu digo tipo adicionando um por um, né? Mudando um por um. E pessoal, essa é a nossa aplicação, ela tá 100% completa. Esse nosso site, né, no estilo Glass, né, que é meio que nesse estilo aqui, tipo Glass, tipo vidro, né? Essa seria a tradução literal. E se você gostou, cara, deixa o seu like, se inscreve no canal, entra entra nas minhas redes sociais, se segue lá o Além do Código no LinkedIn, em todas as redes sociais, né? No LinkedIn, no Instagram, beleza? E se for possível, depois que vocês completarem isso, poste no LinkedIn, isso vai fortalecer muito a gente, vai ajudar muito o nosso trabalho, tá bom? E é basicamente isso, pessoal. Valeu, falou e fui!